Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos na casa e também pelos veículos de comunicação, eu inicio minha intervenção na data de hoje lamentando a morte da Arcir Santinho Mota, que foi nesse final de semana. A Arcir foi minha professora no Moraes Pacheco, uma militante das causas democráticas aqui em Bauru, e esteve na linha de frente da criação do Conselho da Condição Feminina. Na explicação pessoal, eu falarei mais um pouco sobre a trajetória da Arcir, que foi uma militante política que, de fato, dignificou o ato de se fazer política, sempre disposta a debater, a discutir e a praticar aquilo que realmente ela fazia. Eu venho já há algum tempo aqui na Câmara, prestando bastante atenção nas intervenções que são feitas pela maioria dos colegas vereadores, que tratam de problemas importantes na cidade. Entretanto, é fundamental que a gente conheça o que é uma cidade, quem controla essa cidade. Eu vou solicitar à TV Câmara que coloque um vídeo cujo título é Quem Manda na Cidade? Um vídeo elaborado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de São Paulo e que se aplica para todas as cidades do país. Então eu gostaria que a TV Câmara colocasse esse vídeo no ar. Já parou para pensar em quem manda na cidade em que você vive? Será que é o presidente da República? O prefeito? Ou a população? O prefeito é o responsável executivo da cidade, que manda e desmanda em tudo relacionado ao município. E quem manda no prefeito? Será que é o partido? Quem votou nele? Ou a população? Para responder, temos que entender como o prefeito conseguiu se eleger. Todos sabemos que para ganhar uma eleição é preciso muito dinheiro para uma campanha eleitoral. A maior parte desse dinheiro das campanhas, seja para prefeito, governador ou presidente, é doada por empresas. Em 2012, em São Paulo, o candidato José Serra, do PSDB, recebeu 6 milhões de reais em doações diretas para a sua campanha. 4 desses 6 milhões vieram de construtoras e empreiteiras. No mesmo ano, o prefeito Fernando Haddad, do PT, foi eleito com pelo menos 5 milhões de reais em doações de empresas do mesmo tipo. Agora, voltando à pergunta, quem de fato manda na cidade, hein? Quem garantiu que o prefeito virasse prefeito? Os empresários que bancaram a campanha, sendo a maioria deles da construção civil. Esses empresários querem lucrar com a cidade e realmente lucram muito. Parece que tudo está um caos, mas na verdade não está. A cidade tem uma lógica. Ela nem sempre foi do jeito que é hoje. Há 60 anos, São Paulo tinha apenas 1 milhão de habitantes. Os trabalhadores da cidade moravam em bairros centrais, próximos do local de trabalho e das casas dos ricos. Mas os ricos nunca gostaram de viver perto dos pobres. A periferia até então não existia. Eram chácaras e fazendas, só mato. Em um dado momento, os mais ricos fizeram uma limpeza. Demoliram cortiços, despejaram favelas e aumentaram o valor dos aluguéis. Ficou inviável morar no centro. A única solução foi comprar um pedaço de mato na periferia. Pedaço loteado pelos próprios ricos. Os mais pobres foram jogados em locais afastados e sem infraestrutura. Além de trabalhar a semana toda, passavam os finais de semana construindo suas próprias casas. Para conseguirem morar na periferia e ainda trabalhar na cidade, o governo garantia o mínimo de infraestrutura. No meio do caminho entre a periferia e o centro, sobrou muita área que parecia esquecida, mas não tinha nada de esquecida, muito pelo contrário. Para que a infraestrutura de luz, água, esgoto e linhas de ônibus pudesse chegar na periferia, ela precisava passar por essa área.
Estes investimentos do governo acabaram valorizando os terrenos dos mais ricos, que agora podiam vendê-los a um preço absurdo. O nome desta jogada é especulação imobiliária. Estes especuladores deixavam e ainda deixam seus terrenos vazios, esperando o melhor momento para vendê-los ao maior preço possível. Enquanto isso, os trabalhadores mais pobres são despejados em regiões totalmente isoladas. E depois que nasceu a periferia urbana, ela nunca mais parou de crescer. Cada vez mais gente chega na cidade precisando de um lugar para morar e vai se alojando nos bairros mais afastados. Quando dá para pagar aluguel, um pouco mais perto. Quando não dá, bem mais longe, em áreas que nem são regularizadas. Quem achava que morava longe, viu que dava para morar mais longe ainda. Nascem, então, as periferias das periferias. E as comunidades se organizam como podem para garantir o mínimo de estrutura. A prefeitura intervém com obras de urbanização que deveriam atender às demandas da comunidade, ao invés de atender aos interesses das construtoras. A especulação imobiliária chega nas periferias e o preço do metro quadrado sobe. Sobe, vai para o espaço. Um cômodo chega a custar R$ 500 de aluguel. A consequência de tudo isso é uma cidade profundamente desigual e opressora. É a cidade do capital. A cidade se divide em duas, a dos ricos e a dos pobres. A região dos pobres também valoriza e encarece, a ponto de não ter como continuar lá. Tudo vira mercadoria. Cada milímetro da cidade entra na balança para ser vendido e dar lucro. Aí, estranham quando começam as ocupações. Quando milhares de famílias que não conseguem mais pagar aluguel e que estão em situações desesperadoras resolvem fazer algo que elas mesmas questionam: invadir o terreno dos outros. Dos outros? Quem foi mesmo que gastou suor e cimento para construir a cidade? Pois é, né? Ocupar é afirmar o seguinte: não aguentamos mais ser empurrados para fora. Vamos tomar a cidade de volta, mesmo sabendo que as construtoras vão fazer de tudo para impedir. Mas temos que resistir. E vamos! MTST. A luta é pra valer. Eu não tenho lar, eu não tenho paradeiro. Quando é noite de luar, eu moro na sombra do coqueiro. Eu não tenho lar, eu não tenho lar, eu não tenho paradeiro. Bom, esse vídeo, de certa forma, que foi feito por um dos movimentos mais legítimos que nós temos hoje no Brasil, ele se aplica na cidade de Bauru. Obviamente, os atores da cidade de Bauru, em grande parte, não são empreiteiros. Eles atuam em outro ramo. Atuam também no ramo da construção civil, no ramo do transporte. Então, é importante que a população entenda, já que nós iniciamos o calendário eleitoral, tem mais prefeito na cidade de Bauru que talvez a necessidade mesmo, mas enfim, isso faz parte da democracia, que a população, a partir de agora, comece a refletir muito sobre isso. Existirão vários candidatos a prefeito. Muitos candidatos repetirão o velho discurso que nós já conhecemos. Nós vamos lutar pelo povo, fazer pelo povo. E ali está seu húngaro, que está há quase 3 meses lutando para acertar uma linha de ônibus que atenda o poupa-tempo. Mas a Endurbe não responde a isso. Não porque não queira, porque ela não pode. Porque o contrato de licitação não permite isso. Nós discutimos a falta de infraestrutura nos bairros. É só olhar os bairros de Bauru, por exemplo, o Raze, que completou agora aniversário no domingo, o Nova Esperança, o Redentor. O que havia entre esses bairros e a cidade? Nada. Grandes loteamentos. E esses grandes loteamentos continuam até hoje. É importante que a população entenda, inclusive a população que sofre com a falta de moradia, que tem muitas áreas na cidade, que são áreas que não servem para nada, servem única e exclusivamente para especulação. E quando essa população que necessita de um direito básico, que é a moradia, ela tem que tomar posse da cidade, sim. Bauru já está necessitando
que seja constituído um grande movimento popular, para concluir, senhor presidente, para que a gente possa começar a discutir o valor social dessas propriedades. Então, eu encerro minha intervenção de hoje trazendo essa mensagem para que, a partir de hoje, a população de Bauru comece a checar na prática o discurso dos partidos e dos candidatos todos, sem exceção, com a realidade concreta, social e objetiva que ela vive. Muito obrigado.